A graça e a paz a todos. Hoje não vou dar uma palavra tão breve. Hoje eu trago um estudo bíblico acerca de algo extremamente importante nos nossos dias. Nós vamos chamá-lo de: se eu beber um pouco de veneno, eu morro? Gostaria que examinássemos alguns textos da palavra de Deus, né? O que você quer dizer com isso? Ou talvez você me pergunte, o que você está querendo dizer com isso, afinal de contas? Eu quero falar, amados, sobre engano. Se nós realmente tomarmos uma dose de engano, a palavra de Deus lá em Tiago fala que uma concupiscência gera outra concupiscência. O que é isso? O desejo de pecar, né? Então, isso vai sendo acrescentado e, de repente, algo muito grave acontece e você sai da presença de Deus, né? Então, nós vamos ver, eu gostaria que nós examinássemos aqui alguns textos da palavra de Deus e que são extremamente importantes. Veja bem, em Atos 17, de 10, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim: assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e a Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra. Presta atenção, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Esses crentes de Bereia, né? Eles realmente foram muito especiais. Porque, amados, eles iam observar tudo que era dito a eles. Veja, Paulo e Silas eram homens consagrados a Deus. Mas, no entanto, esses homens de Bereia, esses servos do Senhor, eram absolutamente cuidadosos naquilo que ouviam e aquilo que recebiam no seu coração. Nós precisamos ser assim também. Nós precisamos examinar as Escrituras para ver se isso procede ou não. Nós estamos no momento em que, se nós olharmos, existem múltiplas e múltiplas pregações do Evangelho. E nós vamos ver que muitas vezes podem ser permeadas com algumas setas de engano e que nós pretendemos falar sobre isso hoje, tá? Então, nós vamos ver aqui que em Gálatas 1, 6 a 8, a palavra do Senhor nos adverte. Paulo, falando aos Gálatas, diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns de vós vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que é anátema? Seja amaldiçoado. Então, há aqui realmente uma palavra severa de exortação de Paulo aos Gálatas com relação a manter-se firmemente na palavra de Deus, naquilo que o Senhor fala e naquilo que o Senhor decreta na sua palavra. Nós precisamos ser maduros o suficientes, conhecedores da palavra, para examinar aquilo que nós ouvimos, para saber discernir se isso procede ou não da palavra de Deus. E eu gostaria de examinar alguma coisa aqui. Então, quanto a essa pergunta, se eu beber um pouquinho de veneno, eu morro? Eu quero te dizer com uma palavra. A palavra de Deus no Salmo 58, 4 e 5 diz assim: tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador, perito em encantamentos. Amados, nós vamos encontrar isso nos dias atuais. Nós vamos encontrar isso nos nossos dias atuais. Pessoas que vão trazer o engano com sutilezas, e a palavra de Deus fala que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Por quê? Se possível fora. Porque se nós examinarmos como aqueles crentes de Bereia, se nós formos examinar a palavra de Deus em cada um daquelas afirmações que nos fazem, que ouvimos muitas vezes, e que eu gostaria de relatar aqui, nós vamos ver o que muitas delas
não procedem em verdade e são verdadeiros enganos, são sementes de engano. E nós vamos ver o quê? Que aqui tem um outro versículo que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 10:8, que diz assim: quem fizer uma cova, cairá nela. O que é isso? Uma concupiscência gerando outra concupiscência, um abismo gerando outro abismo. E diz mais ainda nesse versículo: quem rompe um muro, uma cobra o morderá. E eu pergunto para você, a cobra mordeu? Não vai morrer? Né? Então nós vemos assim, o que é o muro? O muro é aquilo que nos separa daquilo que é falso, daquilo que não é verdadeiro. Então a palavra de Deus fala que quando nós rompermos esse muro, uma cobra nos pica. Uma cobra nos pica. E é como o encantamento daquela serpente, né? Nós vamos ver o que? Que morreremos. É a mesma coisa uma pessoa que toma uma porção de veneno, né? Ela pode não morrer. Tem pessoas, o que a gente conhece muita história, e você já ouviu também, de pessoas que envenenaram outros, o que dando um pouquinho de veneno para cada dia. O que isso vai fazer no organismo? Vai contaminando, até que chega a um cume, onde aquele veneno realmente mata a pessoa. A mesma coisa, o engano. E é sobre isso que eu gostaria de atentar com os amados, acerca disso, porque nós vamos ver o que a palavra de Deus nos exorta com relação aos enganos, né? Nós vamos ver aqui, olha lá, a palavra do Senhor diz assim, em 2 Pedro 3,17, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaídos da vossa firmeza. É uma exortação severa aqui que Pedro faz também à igreja, né? E eu gostaria de considerar aqui 15 situações de engano que a gente ouve com frequência e que nós examinamos à luz da palavra de Deus e vemos que não procede. Primeira delas, então você escuta muitas pessoas dizendo assim, eu creio em Deus, né? Sim, tudo bem. Nós vamos ver, a palavra de Deus fala assim que os demônios também creem e temem, né? Então, mas nós vamos ver, amados, que a palavra diz que quem crê no Pai, crê no Filho, porque ele é a imagem do Pai. Então, começa por aí, né? Então, nós encontramos, talvez você pense assim, a pessoa diz, eu creio em Deus, essa pessoa está salva, essa pessoa não precisa ouvir falar de Cristo Jesus. Precisa sim, tá? Isso não basta. Isso é um engano, amados, né? É muito mais fácil você acreditar que existe um Criador e realmente simplesmente parar por aí, sem ter o quê? Um compromisso, sem ter um momento de intimidade com o Pai através de Cristo Jesus. Então, isso é um engano que não pode satisfazer o nosso coração, nem você que está chegando e nem a nós que estamos o quê? Na presença do Senhor. Então, só se nós crermos em Cristo Jesus, é que verdadeiramente nós vamos crer no Pai. Nós precisamos passar pela cruz, amados. Nós precisamos passar pela cruz. Em que segundo lugar, segundo engano, você ouve popularmente alguém falando, eu já ouvi muito isso, Cristo é meu tudo, sinto muito dizer, mas Cristo é o nada dessa pessoa, né? Nós vamos ver o que quando a pessoa diz isso, Cristo é o meu tudo, ela muitas vezes está falando de alguém que ela não conhece. Ela ouviu falar de Cristo Jesus. E me lembro de Jó, quando ele dizia, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. São coisas diferentes, né? Então, quando realmente existe salvação, amados, você sabe definir quem é Cristo Jesus na sua vida, tá? Ele realmente é tudo para nós, mas nós sabemos o que Cristo é. Nosso Senhor, é nosso Salvador, é nosso Rei, né? Então, por quê? Nós confessamos quem é Cristo Jesus nas nossas vidas. Dizer que ele é tudo pode estar querendo dizer que ele não é nada. Então, cuidado para não cair neste engano, né? A palavra do Senhor, Jesus mesmo diz, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê em mim já está condenado. Então, cuidado com esse engano, né? E a palavra do Senhor complementa ainda que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Terceiro engano, né?
Muito comum, muito comum. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano tremendo. Então, se eu me voltar para buscar, por exemplo, né, um terreiro de macumba, eu vou encontrar lá Deus verdadeiro? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Assim nós vamos ver, amados, que dizer que realmente todos os caminhos levam a Deus é um engano, porque vai levar a deuses estranhos. E nós vamos ver que realmente não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós o conheçamos como o grande eu sou. E tem mais, né? Nós sabemos que o caminho verdadeiro é Cristo Jesus. Esse é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem mais, ninguém chega ao Pai senão por mim. Né? Então nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz também, porque eu sou Deus. Eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade e fora dela, amados, não há Deus. Há engano. Quarto ponto de engano. Qualquer religião salva. Engano. Engano completo. Religião não salva ninguém, amados. Absolutamente ninguém. Né? Nós vamos ver que Jesus mesmo, ele condenou os religiosos da época. Ele falava dos fariseus. Ele falava contra os fariseus, porque eram os religiosos. Né? E o que o religioso faz? Ele justifica-se a si mesmo e condena o outro. Então, nós vamos ver o que a religião, por que ela existe? A religião existe, amados, porque ela nos disciplina, nos ensina a estar sob autoridade, ela nos ensina a nos relacionarmos uns aos outros, ela ajuda-nos a quebrar aquilo que nós precisamos no nosso caráter, através da convivência com as pessoas, né? E nós vamos ver o que também a religião, ou uma igreja, vamos dizer assim, nos serve de aprendizado. Então, você vai ver que em momento algum, Jesus disse o que a salvação vinha pela religião. Aliás, eu gostaria de considerar um fato. Lembra aquela passagem do primeiro milagre de Jesus na festa de casamento, que ele transformou a água em vinho? Pois é, no começo dessa passagem, Maria pede para ele, a mãe dele pede para ele, fazer algo naquela situação. Ele olhou para ela e disse, mulher, que tenho eu contigo. Uma das interpretações disso, amado, é a questão da religião. Né? Quando Jesus olhou para Maria, e não era o momento dele ainda, isso aqui podia estar se referindo também à religião. Que tenho eu contigo, religião. O Senhor não é comprometido com religião. O Senhor não é comprometido com igrejas. O Senhor é comprometido com pessoas. Cada um de nós, o Senhor quer pessoas no seu reino. A palavra de Deus lá atrás falava que ele não habitava em templos feitos por mãos humanas. E no Novo Testamento, o que a palavra de Deus fala? Que nós somos feitos, templos do Espírito Santo de Deus, né? Então nós vamos ver o que o único que pode nos salvar é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, o único, o Filho do Deus vivo. O Jesus Cristo, homem, que desceu da glória e se fez obediente até a morte de cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar e fazer uma obra completa nos nossos corações. Um quinto ponto de engano que eu quero considerar. Alguém pode dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque meus pecados estão perdoados. Engano. Aí você vai dizer assim para mim, como assim engano? Os meus pecados não estão perdoados? Os nossos pecados do passado estão perdoados. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E a palavra de Deus em Miqueias nos fala que ele joga os nossos pecados no fundo do mar e deles não mais se lembra, né? Pois bem, tá? Então alguém pode dizer, eu vou continuar fazendo o que eu quero.
Sinto ter que dizer, isso é um engano. Essa pessoa não nasceu de novo. Ela não se converteu. Por quê? Ela não se tornou o quê? A nova criatura em Cristo Jesus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus é quem tem o papel de nos convencer do pecado, justiça e do juízo. Então ele convenceu uma vez, acabou? Não, não. Todos os dias nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, né? E quando nós viemos para Cristo, que somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós fomos chamados à responsabilidade como filhos de Deus. Como filhos de Deus. E tem mais. A palavra do Senhor em Coríntios nos diz que o Senhor julgará cada um segundo as suas obras. Tá? Continuar fazendo aquilo que antes fazia sem responsabilidade nenhuma não é conversão. Não é presença do Espírito Santo na sua vida ou na vida de quem quer que seja. Tá? Então nós vamos ver o que cada um de nós há de dar conta das suas atitudes, dos seus atos e das suas obras diante do Deus Altíssimo, né? Sexto engano de Satanás. Não preciso mais confessar os meus pecados, porque já fui perdoado uma vez. Isso aqui é uma coisa que está muito comumente na mídia. E é um negócio absolutamente perigoso, né? É um engano aqui muito grande. Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, que todos nós pecamos. Primeiro ponto importante. Segundo lugar, né? Nós vamos ver que os nossos pecados foram perdoados, nós confessamos os nossos pecados, mas nós continuamos pecadores, amados. E continuamos pecadores por quê? Porque nós estamos no mundo. Nós somos carne, nós somos emoção. E nós estamos sujeitos à falha. Isso não deve ser uma retórica comum nas nossas vidas, mas nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Eu te pergunto, será que você não teve aí um momento, ou dois, ou três, ou sei lá quantos no dia, em que você pensou mal de alguém? Ou que desejou a alguém alguma coisa que não é plausível? Ou então que realmente fez uma mentira, falou uma mentira, sei lá, né? Ou olhou com intenção maldosa para alguém? Ou deixou de ter misericórdia? Isso são pecados. E nós vamos ver o que aqui isso precisa ser confessado. A palavra de Deus nos diz que nós somos sujeitos ao pecado todos os dias. Todos os dias, né? Mas o Senhor nos adverte também, em 1 João 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok. Isso é para todos os dias. Para que o homem seja responsável por aquilo que ele faz e por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele fala. Né? O Senhor nos chama de novo à responsabilidade daquilo que nós somos como filhos de Deus, né? E eu gostaria de acrescentar nisso aqui, com relação ao pecado. A palavra de Deus ainda nos diz, Jesus disse, basta cada dia seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso indicando para nós, amados, que todos os dias nós estamos na terra e somos sujeitos ao pecado. E cada dia nós pecamos e precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Sétimo engano. Estou na graça e posso continuar pecando. Esse é um engano severo, né? Muita gente usa a questão da graça para continuar fazendo o que estava fazendo. Eu quero te dizer que essa pessoa não conheceu a Cristo, não tem o Espírito Santo de Deus, e nem tampouco sabe o que é graça. Quando nós vemos o que Jesus Cristo nos oferece, de graça o perdão dos nossos pecados, de graça porque Ele morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, pelas nossas maldições, pelas nossas doenças, Ele nos oferece de graça. O que o Senhor quer? Creia. O Senhor quer que nós cremos. A palavra de Deus nos fala, Jesus mesmo disse, o que é a vida eterna? A vida eterna é crer no seu Filho amado, é crer no Filho amado de Deus Pai. Então nós vemos que isso é vida eterna, amados. Então nós vamos ver o que a graça é dada
para quem crer. E quem crer recebe o Espírito da graça. O Espírito Santo é chamado de Espírito da graça. Por quê? Exatamente. É o Espírito Santo que vem habitar em nós. E a palavra de Deus nos fala que Ele examina os nossos corações. Né? O Espírito Santo examina os nossos corações, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus e que nós recebemos a graça do Deus Altíssimo nas nossas vidas, para que nós sejamos templo desse Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que quem continua pecando, dizendo que está na graça, não entendeu nada, nem do reino de Deus, nem da responsabilidade, nem do que é ser filho de Deus, e nem tampouco de que é uma nova criatura em Cristo Jesus e é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, amados, nos leva à santidade. É por aí. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos ver o que ele nos leva a sermos santos a cada dia e sermos aperfeiçoados nessa santidade. O Espírito Santo de Deus e a palavra viva nos fazem isso. 8º engano, né? Alguém que diga assim, eu não peco. Isso é um engano. Mentira. Da pessoa e do diabo, né? Porque o Senhor diz assim que, lá em 1 João, o Senhor diz assim, o Senhor nos diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ok? Então, aquele que diz o que não tem pecado não precisa de um salvador, certo? Eu não tenho pecado, para que eu vou precisar de um salvador que me purifica dos meus pecados? Então, anula a ação completa de Cristo Jesus. É soberbo e arrogante e não sabe nem mesmo o que diz, né? Nono engano de Satanás. Eu estou na graça e não preciso dar dízimo e nem ofertas, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Engano. Isso é um engano. Você vai dizer, o que é engano, minha irmã? Tá? Sim, o Senhor é Deus do ouro e da prata. Eu digo para você, não é só do ouro e da prata, Ele é dono de todas as pedras preciosas. E Satanás tomava conta disso. Presta atenção. Satanás tomava conta das pedras preciosas antes de cair. É por isso que o diabo vai em cima do bolso daquele que se converte. Presta atenção. Se Deus é dono do ouro e da prata, eu pergunto, você recebe de Deus ouro e prata? Você recebe de Deus pedras preciosas? Não. Deus não te dá ouro e prata e pedras preciosas da maneira como você pensa. Nós vamos lidar com isso, né? Eu pergunto para você, seria a mesma coisa. Você trabalharia para não receber salário? Você gostaria disso? Você vai dizer assim, mas Deus não trabalha. Deus está a teu favor. Deus está a meu favor. Aí você vai dizer assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Não precisa mesmo. Ele não precisa do teu dinheiro nem do meu. Mas a igreja que você congrega precisa. E sabe o que Deus precisa de você e de mim? Fidelidade e honra. Tá? Então, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos para o reino de Deus, amados, nós estamos demonstrando ao Senhor a nossa fidelidade e a nossa honra a Ele. E gratidão por tudo que Ele nos tem dado. Aliás, eu gostaria de considerar um fato, né? Você vai ver o que toda igreja precisa de manutenção, não tem como. Existe lá um pastor, existem ministérios que precisam ser sustentados, precisa ter o patrimônio em si, as atividades de evangelismo, todo um processo que realmente requer fundo financeiro. Deus vai enviar prata e ouro? Não.
Deus vai enviar pessoas com coração fiel e que o honram para que possam sustentar o reino de Deus neste lugar. Outra coisa, quando o Senhor fala assim, na sua palavra, lá no livro de Ageu, que ele é o dono do ouro e da prata, eu quero considerar com você outra coisa. Do ouro. Quando o Senhor fala assim, que ele é dono do ouro, o que isso representa, amados? Deus é Deus de glória. Ouro representa, na palavra de Deus, a glória do Senhor. Então, quando o Senhor nos dá, amado, ouro e prata, Ele está nos dando a glória do Deus Altíssimo. Você vai dizer, como assim? Como assim a glória do Deus Altíssimo? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós refletimos a glória de Deus quando nós somos transformados pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós trazemos em nós a glória de Deus. E quando fala que ele é dono da prata, eu quero te explicar uma coisa. A prata, na palavra de Deus, desde o Velho Testamento, simboliza salvação. Então, quando Deus, o que realmente é dono do ouro e da prata, e ele dá ouro e prata para nós, agora entenda que isso não é físico, mas é espiritual, ele nos dá da sua glória dentro de nós e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Então nós vamos ver, amados, que nós devemos sim contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, de todo o nosso coração, diante do Senhor, para a sua causa. Amém? E outra coisa, né? Outra palavra que realmente nós vemos que é um engano e que eu já ouvi muitas vezes. O diabo não existe. Presta atenção. Se não existisse o diabo, não existiriam pessoas endemoniadas e loucas. Né? Não existiriam perturbações. Tudo seria sereno. Acontece que o homem pecou. O homem pecou e entregou esse mundo a Satanás. E as consequências disso vêm. Nós sabemos que existe o primeiro, segundo e terceiro céus, ok? O primeiro céu é esse que nós vemos, terreno. O segundo céu é onde estão anjos e demônios. E a palavra de Deus não nos esconde isso, que existem demônios. Jesus repreendeu muitos e muitos demônios e continua repreendendo hoje demônios, sinal que existe. E se existem demônios, existe um chefe. E o chefe deles é o diabo, ou Satanás. Nós vamos ver que quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado, a palavra de Deus não nos esconde que ele foi tentado por Satanás. Né? E o Senhor Jesus também nos diz o quê? Que o diabo, Jesus afirma com todas as letras, o diabo é mentiroso e peca desde o princípio. Então não há dúvida de que o diabo existe. A palavra de Deus fala que ele vai ter um fim. Né? A palavra de Deus fala que o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. E que tudo isso existe um tempo determinado. Né? Existe um tempo determinado. Mas o diabo existe. E tem mais, ele não vai se converter. O diabo não vai se converter, amados. O destino dele está selado. A palavra de Deus fala o quê? Que realmente o inferno não foi criado para o homem, mas foi criado para Satanás e seus demônios. Mas o homem escolhe se ele vai passar a eternidade no inferno ou não. Outra mentira do diabo, outro engano, né? Há quem diga que Jesus não cura hoje. Misericórdia. Né? Misericórdia. A palavra do Senhor lá no livro de Hebreus nos diz assim, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então aí você vai dizer, mas Jesus não está mais aqui. Mas nós, igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. E através de nós, o Senhor Jesus mesmo disse que nós faríamos as obras maiores do que as que ele fez. Aí você vai dizer assim, como assim? Que obras maiores? Sabe por quê? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus e repreendeu demônios, curou enfermos e realmente fez grandes coisas. Só que nós, como corpo de Cristo, nós somos muitos, muitos. Por isso as obras de Deus serão maiores, né? Muito maiores, porque elas vão, o quê? Sendo multiplicadas através
do corpo de Cristo, né? Então, nós vamos ver o que Jesus cura hoje. Nós temos testemunhos maravilhosos de cura de câncer. Eu já contei aqui em outra situação que eu fui curada de esclerose múltipla. Eu já fui curada de bursite de imediato. E tantas experiências que eu vejo que é de cura. Aí você vai dizer, por que algumas pessoas não são curadas? Eu vou te dizer uma coisa. Fé. Crer, né? Então, existem pessoas que não acreditam que ele é capaz de curar uma dor de cabeça, ou uma sinusite, ou não é capaz de curar o quê? Sei lá, algum tipo de enfermidade nos rins, no fígado, no pâncreas, sei lá, né? Mas nós vamos ver o quê? Que Jesus curou, presta atenção, todos os enfermos que chegavam-se a ele. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Algumas vezes talvez você esteja até doente, mas eu quero te dizer, não aceite isso. Não aceite. A doença é um engano de Satanás também. É um engano de Satanás. Porque o Senhor, no seu pacote, na salvação, Ele já nos deu salvação, justificação e cura. O que nós precisamos fazer é tomar posse da cura que Cristo Jesus ainda faz e faz hoje, né? Nós vamos ver o que isso é uma realidade da palavra de Deus. E se falar o contrário, é engano. 12º engano, que o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, era para o passado, tá? Eu quero testemunhar por mim mesma que, pela palavra de Deus, primeira vez que eu li, realmente, lá em Marcos, que estes sinais seguirão os que crerem. Os que crerem em meu nome falarão novas línguas. O tempo é realmente o quê? Para aqueles que crerem. O tempo verbal é esse. Eu falei, Senhor, eu creio. Eu quero. Porque o Senhor disse que esse sinal aqui é para a minha vida. E nós vamos ver, amados, que verdadeiramente isso aconteceu. A descida do Espírito Santo se deu em Pentecostes, lá em Atos 2, né? E quando perguntaram, argumentaram com Pedro, né? O que é isso que está acontecendo? O que as pessoas estão falando, né? Numa língua diferente? E estava interpretando, inclusive, essas línguas. Ele respondeu, a promessa diz respeito a vós, a todos quantos nosso Senhor Jesus chamar. Então, a vós, aos que estão longe e aos que estão perto, a todos quanto o Senhor chamar. Ponto final. A todos quanto o Senhor chamar. Você foi chamado? Eu fui chamada. Então a promessa é para você, é para mim. A promessa é para nós. Não deixe o diabo colocar no seu coração que isso não existe e que isso não é para você, que era para o passado. É para agora, é tempo presente. E sabe por que o diabo não quer que você aceite isso? Porque a palavra de Deus fala, eu vos darei poder e autoridade quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É por isso que o diabo quer o quê? Semear um engano, que isso não existe, que realmente isso era para o tempo passado. Eu quero te dizer, é para hoje, é para você, é para mim, em nome de Jesus. Amém? 13º engano. Quando você diz assim, eu não consigo. Eu caio nesse pecado toda hora. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, tá? Quando você diz eu não consigo, eu vou te dizer uma coisa. É um engano de Satanás que colocou que você pode. Você pode. Na realidade, amados, nós vamos ver o que nós podemos no poder do Espírito Santo de Deus, né? No Espírito Santo de Deus, nós podemos. Se nós tentarmos por nós mesmos, amados, se nós pegarmos o Velho Testamento, eu fico observando e analisando. Eles conseguiam cumprir a lei? Não. Simplesmente eles não conseguiam cumprir a lei. Por quê? Eles queriam fazer isso por si mesmos. E por que hoje nós conseguimos superar o pecado e conseguimos superar os nossos limites? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós.
E realmente a palavra de Deus nos diz o que eu tudo posso. Presta atenção, naquele que me fortalece. Então, quando você pensar assim, eu não consigo, muda isso no seu coração e diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Rebate com a palavra de Deus o engano e viva a verdade da palavra de Deus. Né? Outro engano que Satanás lança, amados, não vale a pena servir a Deus. Isso é um engano. E muitas vezes nós vemos pessoas que caem por causa desse engano. Ah, não, estou vendo, parece que nada acontece, nem na minha vida, nem daqueles que eu cerco. Falta de fé, falta de postura, falta de responsabilidade de busca do Deus vivo. Porque nós vamos ver o quê? Que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Né? Nós vamos colher, se nós semearmos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós semearmos a paz, nós vamos colher a paz. Se nós semearmos a verdade, nós vamos colher a verdade. Né? Se nós semearmos amor, nós vamos colher amor. E assim sucessivamente. E se nós realmente semearmos fidelidade a Deus, nós recebemos dele fidelidade também. E a palavra de Deus nos diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Né? Então nós vamos ver o quê? Que Deus é o Deus da nossa justiça, amados. Uma das coisas que eu sempre oro ao Senhor é que o Pai é juiz dos órfãos e das viúvas. É o meu caso, né? Assim como Jesus Cristo é o meu advogado. 1 João capítulo 2 nos diz que temos em Cristo Jesus o nosso advogado. Né? Então, é alguma coisa extremamente importante que nos faz a diferença. Vale a pena servir a Deus. Deus nos ama e através do seu amor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos responde, porque Ele é um Deus vivo e real. Amém? Então, nós vamos ver o que Jesus é o bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele direciona a ovelha, ele põe para pastar, ele protege as ovelhas, ele põe para dormir, durante a noite ele vigia. Se Jesus é nosso bom pastor, ele faz tudo isso por nós. Então, vale a pena servir a Deus. Amém? E por último, alguém pode dizer assim, e já isso é muito comum, né? Ah, eu vou deixar para depois porque eu vou ter outras oportunidades em outras vidas. Sinto muito, querido, não é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Essa é uma palavra de engano seríssimo, seríssimo, onde muitas pessoas podem perder a oportunidade de salvação, acreditando que terão novas e novas chances através de outras vidas. E o que a palavra de Deus bate em cima e nos diz desse engano? Ele diz assim, né? Está em Hebreus 4. A palavra de Deus, Hebreus 9:27, diz assim, ao homem está ordenado morrer uma única vez, ou uma só vez, dependendo de algumas traduções. Depois disso, o juízo. Ponto final. Né? Então, se a pessoa acredita que vai ter outras oportunidades, eu pergunto, é o que eu creio. Você pode crer. Se não for assim, o que será de você? Eu creio na palavra de Deus, que diz que a mim está destinado a morrer uma só vez. E depois disso eu vou estar diante do juízo de Deus. Amém? Eu gostaria de considerar com os irmãos, com as irmãs, esses 15 enganos bem comuns e frequentes que nós identificamos aqui, tá? E eu gostaria de realmente ponderar com os amados a própria palavra de Paulo, né, lá em Gálatas, que se eles mesmos, ou um anjo do céu, pregasse outro evangelho, que fosse anátema, né? E aqui eu vejo que nós precisamos estar atentos, amados. Nós precisamos estar atentos. Veja bem, cada um é engodado na sua própria concupiscência. Ou seja, isso Tiago nos fala. O que é isso? Nós somos enredados naquilo que o nosso coração se dispõe a fazer. Né? E aqui no Salmo 107:15 diz assim, olha lá, presta atenção.
de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. É o veneno. Uma pitada aqui, um dia, outra pitada ali, um veneno vai chamando outro veneno, e você vai ver o quê? Que faz definhar a alma do homem. Então, nós vemos o que é aquilo. A cobra morderá? Sim. Vai adiantar o encantamento depois que a cobra mordeu? Não. Nós vamos ver, amados, que aqui vai a admoestação de 2 Pedro 3,17 de novo, para ficar conosco no nosso coração. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaídos da vossa firmeza. Que sejamos, amados, como os crentes de Bereia, que vigiam sobre a palavra, que leem a palavra, que examinam a palavra, e aquilo que é dito vai certificar-se de que é isso mesmo. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai eterno, Deus Santo, Tu és adorado, entronizado estás, Senhor Deus, na Tua glória, no Teu poder, na Tua majestade. E os Teus olhos estão sobre toda a terra e Tu conheces, Senhor Deus, cada coração do ser humano. O Senhor conhece cada coração daqueles que se propõem a buscar a Tua face e conhecer a Cristo Jesus e a Ti como único Deus verdadeiro, vivendo na presença do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer por cada vida. Vem, Senhor Deus, e em nome de Jesus, livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos do engano, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que os tempos estão propícios a isso. Nós sabemos, Senhor Deus, que a mídia traz, Senhor Deus, palavras de distorção. Pai querido, em nome de Jesus, levanta, Senhor, servos e servas, diligentes ao examinar a sua palavra e guardá-la no seu coração, para não pecar contra Ti, Pai querido, e para vivenciá-la na verdade que ela nos traz ao coração. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, lá em Tessalonicenses, que o anticristo virá com engano. Pai querido, e se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Pai, em nome de Jesus, é o Teu Santo Espírito quem nos guarda. É o Teu Santo Espírito quem nos guarda e nos livra do engano. Coloca a fome e sede da Tua palavra em cada um de nós, para que nós a recebamos com alegria, como aqueles crentes de Bereia, ó Pai. Examinando-a de dia e de noite, Senhor Deus, para que não caiamos em engano absolutamente nenhum. Livra-nos, Senhor Deus, das porções de veneno. Livra-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, que é a verdade que nos liberta. É a Tua palavra quem nos guarda. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe.